Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão, no caso, para a prova, né? Que a gente vai ter daqui a mais ou menos 2 semanas, ou uma semana. A gente vai estudar vai revisar o capítulo 12, que a gente falou do reino das plantas. Capítulo 13, reino monera, das bactérias. 14, o reino protoquitista, algas e protozoários. E o capítulo 15, que está fresquinho na nossa mente, que é o reino dos fungos, o reino fúngico. Então, começando com o capítulo 12, Reino Plantae, a gente vai ver algumas características, algumas classificações e o que a gente vai ter. Qual a importância do Reino Plantae? Eu falei para vocês que o reino das plantas eles são importantes porque por causa da fotossíntese, que ajuda tanto na liberação de oxigênio, a gente tem as trocas de gases, né? O gás carbônico ele vem da atmosfera e a planta trabalha para produzir energia em forma de glicose e liberar oxigênio. Por produzir energia, que é a glicose, acaba sendo a base da cadeia alimentar, porque as plantas são produtores, elas são autótrofas, então vão produzir seu próprio alimento. Ajuda no aumento da umidade do ar, porque as plantas respiram e transpiram, e isso vai liberar umidade, vai proteger os solos, ajuda nas sombras, serve como abrigo, casa para as espécies, ajuda na preservação e etc. As plantas surgiram como o ancestral das plantas foram algas verdes, que surgiram há milhões de anos, e aí teve alterações de clima, formando briófitas, que geraram os musgos, e aí você tem a questão formação dos vasos condutores de seiva, aí você já tem o surgimento das pteridófitas, samambaias. Apareceu sementes, gimnospermas, e foi evoluindo até que chegou ao grupo mais completo, que são as angiospermas, que possuem frutos e semente e tem como exemplo as árvores frutíferas. Então aqui evolução ao longo dos anos, algas verdes, originando as primeiras plantas, que as únicas que não têm vasos condutores de seiva são as briófitas. Daqui para cá todas elas têm vasos condutores de seiva, por isso que são plantas vasculares. Eu falo que são vasos condutores de seiva porque planta não tem sangue, ela transporta seiva, que é uma substância rica de nutrientes. Características gerais das plantas. Possuem mais de uma célula, são pluricelulares e possuem membrana nuclear, ou seja, são eucariontes. Nutrição, elas são independentes, elas produzem seu próprio alimento, por isso são chamadas de autótrofos. Como que elas produzem seu próprio alimento? Pela fotossíntese. Por que ela produz fotossíntese? Porque ela possui essa bolinha verde aqui chamada de cloroplastos, onde a gente tem um pigmento verde, que é uma corzinha verde, chamada clorofila, que quando a luz do sol bate, desencadeia as reações para produzir energia. Possui parede celular, se a gente for ver aqui, parede celular é essa estrutura externa, rica em celulose, estrutura bem resistente, e vacúolos de armazenamento para guardar substâncias que a planta possa precisar. Em relação à classificação do reino plantae, eu já falei que a gente tem 4 grupos. Começando com as mais simplesinhas, são as briófitas avasculares, como o nome já diz, não tem vasos condutores. Como a planta não tem sangue, ela tem seiva, não tem vasos condutores de seiva. São pequenas por não possuírem raiz, caule e folha. Onde que a gente encontra os briófitas? Ambientes úmidos e sombreados. Mas por que ela gosta de ambiente úmido? Porque para se reproduzir e se desenvolver, ela depende de água. Exemplo, musgos, hepáticas e antóceros. Então, a gente tem aqui musgos, hepáticas e antóceros. Pteridófitas. São vasculares, então o primeiro grupo vascular possui vaso condutor de seiva, possui como estruturas raízes, caules e folhas, e para por aqui, não tem mais nada. Reprodução vai depender de água também, assim como as briófitas. Exemplo, samambaias, avencas e cavalinhas. A gente tem a foto aqui também, ó. Samambaias, avencas e as cavalinhas aqui, ó. Finalzinho. Então, a gente vai... passei correndo. Gimnospermas também são vasculares, possuem raízes, caules, folhas e acrescentando agora as sementes. E agora elas não vão precisar de água para se reproduzir. Por quê? As sementes elas podem se dispersar e gerar uma nova planta. Só que como que a gente faz isso? Pelo processo chamado de polinização,
que no caso das gimnospermas vai ser pelo vento. Mas por que pelo vento? Porque como ela não possui flores nem nada para atrair, é o vento que vai carregar essas sementes para outros locais e fazer a dispersão. Exemplo, pinheiro, sequoias, ciprestes, cicas e podocarpos. A gente tem aqui os exemplos de cicas, sequoias, pinhões, né, que são as sementes do pinheiro, só para a gente lembrar. E o grupo mais completo são as angiospermas, que são vasculares, possui tudo que as gimnospermas possuem, raízes, caules, folhas e sementes, mas possui, além disso, frutos e flores. E os frutos são estruturas que ajudam na proteção das sementes. E as flores são estruturas de reprodução e que atraem animais. E aí, nesse caso, a polinização não vai ser pelo vento, vai ser por animais, sejam eles insetos, aves e morcegos. Grandes exemplos que a gente tem são as árvores frutíferas. Exemplo das angiospermas são as árvores frutíferas que eu já falei, ou tudo que produz flor. Tudo que você vê que tem flor é uma angiosperma. Falando um pouquinho agora do reino Monera, do capítulo 13. No reino Monera a gente tem as bactérias como os principais representantes, mas a gente tem outros representantes também, que são as arqueobactérias e as cianobactérias. Características gerais, todos eles possuem. São unicelulares, ou seja, possuem uma única célula e são procariontes. É o único reino que é procarionte. Os demais são eucariontes. Procariontes é que não possuem carioteca, onde a gente encontra solos, rochas, água, lixos ou parasitando animais e plantas. Suas células possuem parede celular também, que ajuda na proteção dessas bactérias. Podem possuir cápsula, que é uma estrutura de proteção e ajuda na adesão. Bactérias que possuem cápsula são de difíceis combates, geralmente infecção, e estão associadas bastante a doenças. Flagelos, que são estruturas de locomoção, e fímbrias ou pile, que é uma estrutura especial de reprodução, que ajuda na adesão também. Nutrição das bactérias. Elas podem ter 3 comportamentos. São autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento, seja por quimiossíntese, que é a produção de substâncias químicas, quimiosintetizantes, ou pela fotossíntese, aí elas são chamadas de fotossintetizantes. Mas basicamente vamos focar que elas são autotróficas, mais as cianobactérias, que a gente vai ver daqui a pouco. Heterotróficos, não possuem seu próprio nutriente, então são parasitas ou elas estão associadas a outros seres. E as bactérias, elas atuam na reciclagem da matéria orgânica também. Elas devolvem para o solo as substâncias orgânicas de animais mortos ou em decomposição. Então, só para a gente ver algumas estruturas, a gente tem membrana plasmática, parede celular e cápsula, como se fosse uma bactéria completa. O material genético, a gente não tem núcleo, porque a gente não tem membrana nuclear, que diz aqui a gente encontra o núcleo. Por não possuir a membrana nuclear, o material genético, DNA, fica solto no citoplasma. E aí, essa região não é chamada de núcleo. Aqui a gente tem as fímbrias, são estruturas pequenas. DNA, a gente tem alguns DNAs circulares, DNAs normais, redondinhos. Flagelos, que são estruturas compridas que ajudam na locomoção. E a bactéria, elas podem, além de ter essas estruturas, ter formatos diferentes, cocos, que são estruturas redondas, bacilos, estruturas compridas, ou outros, que a gente vai ver os vibriões em formato de vírgulas, as espiroquetas, enfim, e etc. Além disso, elas possuem como característica respiração celular, que serve para produzir energia. Elas podem precisar de oxigênio, nesse caso elas são chamadas de bactérias aeróbias, precisam de oxigênio para produzir energia, ou anaeróbios, não precisam de oxigênio para gerar energia. Reprodução, a bactéria se dá por forma assexuada basicamente, ou tem esses nomes estranhos aqui, bipartição, divisão binária. Uma bactéria gera 2 bactérias idênticas, gera 2 clones. Por isso que os processos infecciosos são rápidos. Você tem uma bactéria que se transforma em 2 e cada delas vão se transformando em 4. E em horas você tem uma infecção
multiplicação de bactéria intensa no seu corpo. Então, célula-mãe duplica o material genético, que é essa parte vermelhinha, e aí você posteriormente divide essa estrutura em duas, formando duas células filhas originais, como se fossem cópias originais da célula-mãe. Cianobactérias, elas estão no reino Monera, elas são autótrofas e fazem fotossíntese. Vivem na água, né, formando fitoplâncton. Então, são bactérias que se associam às algas microscópicas para gerar o quê? O2, por isso que o fundo do mar é considerado o pulmão do mundo, e podem viver sozinhas ou agrupadas em colônias. Então, aqui a gente tem cianobactérias, um local bem verdinho, porque tem bastante cloroplasto para ajudar na produção de energia e realizar a fotossíntese. Arqueobactérias são do grupo das moneras, mas elas têm umas substâncias diferentes na parede celular e algumas partes genéticas são semelhantes aos eucariontes, mas elas são procariontes. O hábitat vive em ambientes extremos, todo local que nenhum ser quer viver, elas conseguem sobreviver. Por exemplo, locais de alta salinidade ou com altas temperaturas. Então, elas são bem estranhas. Aqui é uma fonte termal, que é um local de alta temperatura, e você pode encontrar as arcos aqui. Você pode ter algumas doenças causadas por bactérias, que são chamadas bacterioses, e aí você tem exemplo, tuberculose, leptospirose, cólera, tem as acnes, que são as nossas espinhas. Formas de transmissão são várias, saliva, sangue, contato direto e etc. Prevenção, normalmente a gente tem vacina ou a parte de higiene pessoal. E se a gente quiser tratar, antibióticos. Só para a gente relembrar que bactérias também têm a lado positivo, mas podem causar doenças. Capítulo 14. Reino protoquitista, que a gente vai ter as algas e os protozoários. Falando um pouquinho das características gerais, vai aplicar esses dois seres, protozoários e algas. São seres eucariontes, possuem carioteca. Respiração celular, como é que eu produzo energia? Com o oxigênio, por isso são chamados aeróbios. Podem ser unicelulares, que a gente vai ter os protozoários, ou pluricelulares, que a gente, nesse caso, vai ter algumas algas. Hábitat, vida livre, ou seja, em ambientes aquáticos, ou como parasitos, vivendo em corpos de animais ou plantas, ou outros seres vivos, né? Nutrição, se a gente for pensar nas algas por realizarem fotossíntese, são autótrofos, e os protozoários são heterótrofos. As algas, falando um pouquinho delas, considerado o pulmão do mundo, porque elas ficam no fundo do mar, liberando bastante O2. Podem ser microscópicas, que é a que a gente encontra no fundo do mar, no fitoplâncton, normalmente associada com cianobactérias, ou macroscópicas, que são aquelas que a gente encontra na praia, que encosta quando a gente entra na água. São autótrofos, produtores, né, de alimentos, e fazem isso pela fotossíntese. Protozoários. A hábitat deles, eles são de vida livre, ou vivendo em ambientes aquáticos, ou a gente vai ter eles como parasitos, né? A gente vai falar ali um pouquinho de Giardia, Trypanosoma, ameba, que eles vão precisar de outros seres para poder sobreviver. Por isso, por precisar de outros seres, eles são considerados heterótrofos em relação à nutrição, não produzem seu próprio alimento. E ajudam na decomposição, ou seja, reciclam a matéria orgânica, devolvendo para o meio ambiente. Reprodução, assexuada igual das bactérias, ou cisparidade ou divisão binária é a mesma coisa, e sexuada em algumas espécies. Falando um pouquinho da classificação dos protozoários, eles diferem em relação à estrutura de locomoção que eles possuem. Você tem sarcodíneos, flagelados, ciliados e esporozoários. Sarcodíneos possuem como forma de locomoção pseudópodes, e a gente tem as amebas, que são as voltinhas que as amebas têm. Pseudopés, né? Pseudópodes é falsos pés. Flagelado, que é uma estrutura comprida que a gente tem em poucas quantidades, que possuem flagelos. Giardia, Trypanosoma, Leishmania. Ciliado, que possui várias estruturas curtas, como se fossem nossos cílios mesmo, e a gente tem como representante principal os paramécios.
os esporozoários não têm estruturas de locomoção nenhuma, que são os plasmódios que causam a malária. Então, a gente vai ter sarcodíneos, ou risópodes, que têm falsos pés, pseudópodes, flagelados, a estrutura comprida, ciliados, os paramécios, estruturas curtas e várias, e os esporozoários, que você não vai ter estrutura nenhuma, e aí eles precisam parasitar outras células para poder sobreviver. Para fechar nossa revisão, as outras partes eu retirei dos slides, que eu não vou cobrar, então alguns slides, por isso que eu dei uma otimizada. Peguei os slides, falei, vou focar nisso para poder trabalhar com vocês. Reino dos fungos, você tem como representante, né, os fungos. Graças a Deus não tem outro representante. E aí a gente vai ter eucariontes como característica principal, possuindo então membrana nuclear e logo possuem núcleo. Nutrição, heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, e eles são, em relação ao número de células, podem ser conhecidos sob duas formas: unicelulares, que são as leveduras, e pluricelulares, que são aqueles que formam micélios, que é, entre aspas, como se fosse o tecido da planta, e o micélio é formado por várias células de fungo, e as células do fungo são conhecidas como hifas. Então, várias hifas juntas formam o micélio. Parede celular do fungo. Parece um pouco com planta, mas eles não possuem celulose e vão possuir uma substância diferente, quitina, que é semelhante à dos insetos. Por exemplo, se você for ver um mosquito, na parede celular dele vai ter quitina. E aí é parecido com os fungos. Tem como carboidrato o açúcar de reserva glicogênio, que ajuda com que esse fungo sobreviva. Respiração celular. Para produzir energia, eles podem fazer por via aeróbia, ou seja, precisa de oxigênio, ou anaeróbio, que não precisa de oxigênio. Nesse caso, ele vai fazer a fermentação. Por isso que normalmente as leveduras, quando você vai fazer pão, elas são... Você tapa a massa, para quê? Que ocorra a fermentação e a massa cresça. São fungos anaeróbios. Reprodução dos fungos pode ser por via assexuada ou sexuada. Assexuada não vai haver troca de gametas de material genético, e a sexuada vai ter troca de material genético. A assexuada, a gente vai ter 3 processos. Brotamento, um broto vai surgir e vai soltar e forma um novo fungo. Fragmentação, partes do fungo se soltam e formam novos fungos. Esporulação, alguns fungos que produzem esporos. Esses esporos vão se soltar, vão ficar no ambiente. Quando tiver uma condição ok ou boa, formam novos fungos. E a reprodução sexuada, 2 células de fungo, ou seja, 2 hifas diferentes, de fungos diferentes, tipo fungo 1 libera a tua hifa, fungo 2 libera a tua hifa, vão se unir e gerar um novo fungo. Então aqui brotamento, o broto surgindo do nada, e aí esse broto se solta e forma um novo fungo. Fragmentação, como se eu cortasse em vários pedaços e esses pedaços formassem um novo fungo. E esporulação, você vai ter fungos que vão formar esporos, e esses esporos vão para o ambiente. Quando encontram um ambiente legal, eles vão se desenvolvendo em novos fungos. Os fungos também a gente pode encontrar eles parasitando, né, como eu falei. Eles podem se nutrir de plantas e animais, causando algumas micoses. Micoses são doenças causadas por fungos. E podem também estar em alimentos, causando intoxicação alimentar. Por exemplo, em amendoins. É comum encontrar fungos ali. E aqui é um exemplo de uma frieira, uma infecção de unha dos pés por fungos, chamada onicomicose, mas esquece esse nome. Mas você pode ter as frieiras entre os dedos também. Por que as frieiras surgem nos dedos? Eu já falei nas aulas para vocês. Porque fungo gosta de um ambiente úmido e quente. Importância econômica dos fungos. Servem para alimentação, para produção de pães, né? Ou usado diretamente na culinária, como nos champignons. Produção de bebidas, que a gente usa uma levedura com nome estranho. E aí você vai ter produção de cerveja, cachaças e vinhos. Produção de remédios, que eu já contei para vocês, que a descoberta da penicilina foi porque cresceu um fungo acidental, que é o penicillium.
e aí o Fleming pegou a visão e pegou essa substância e criou o antibiótico. Eles são saprófagos, vão se nutrir de compostos orgânicos do ambiente. Quando eles se nutrem desses compostos orgânicos do ambiente de animais que morreram, eles acabam atuando como decompositores, devolvendo a substância orgânica para o solo. E podem também estar associados, em relações ecológicas com outros seres, que é chamado de simbiose, porque simbiose é uma relação vantajosa para ambos os membros. Em links, você vai ter os fungos com as algas ou fungos com as cianobactérias. O que a gente vai ter aqui? A alga e a cianobactéria fornecendo alimento e o fungo ajuda na capacidade delas produzirem esses alimentos, Então, e nas micorrizas, os fungos vão dar umidade e sais minerais para as raízes das plantas e as plantas vão fornecer nutrientes para os fungos. São chamados de micorrizas. Então, basicamente a revisão foi essa. A gente vai ver muito características de cada reino nas provas, então prestem atenção nas características. A gente vai ver um pouquinho da classificação, talvez a gente bote uma questão de doença causada, mas talvez mais o básico, Mas basicamente vão ser as características de cada reino, E conceitos comuns de cada capítulo. Então, tranquilo. A gente vai fazer um questionário essa semana de revisão e a gente tira dúvida durante a semana na plataforma. Então, uma boa semana de aula a todos.